Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Minhas redes sociais aí estão passando na tela. Você pode mandar suas mensagens, perguntas, comentários, críticas, sugestões, enfim, o que você quiser para a gente abordar aqui no programa. Eu queria mostrar o meu desktop com uma reportagem que eu vi aqui no UOL. Temer busca ponte com Toffoli, que assumirá Supremo Tribunal Federal. É realmente impressionante, cara. As leis brasileiras são lamentavelmente uma piada. O Dias Toffoli, para quem não sabe, foi um advogado que tentou por 2 vezes ser juiz de primeira instância e por 2 vezes fracassou na prova da magistratura. E ele, numa canetada do Lula, como ele tinha sido advogado do PT, Lula então o indicou para ser ministro da mais alta corte do Brasil. Na minha opinião, isso é um grande despautério, porque a Constituição brasileira diz que o juiz da Suprema Corte, o ministro do STF, tem que ser uma pessoa que tem um reconhecido saber jurídico, que tem que ter uma base de conhecimento jurídico que o ancore, que o dê apoio nessa função. Agora fica a pergunta, como é que um cidadão que por 2 vezes foi reprovado na prova para ser juiz de primeira instância é alçado a um cargo de juiz da Suprema Corte do Brasil e ele vai então rever ações, decisões, sentenças de centenas de milhares de juízes que porventura chegarem no STF, algum tipo de recurso, algum tipo de questão, e ele, em última instância, está lá junto com os outros 10 juízes do Supremo Tribunal Federal, e ele, então, terá o poder, ou terá não, ele tem já o poder de rever, de desmanchar ações de juízes que estão nesse cargo por merecimento, porque estudaram, porque ralaram, porque se prepararam, porque vararam noites para fazer a prova da magistratura e foram aprovados e agora tem que conviver com as suas decisões sendo revistas por esse cidadão, por uma decisão política, simplesmente. Porque a lei brasileira diz que o presidente vai indicar o candidato à Suprema Corte e o Senado Federal, então, vai homologar essa candidatura depois de passar por uma sabatina com esse candidato. O candidato tem que ser sabatinado. E aí eu fico imaginando que tipo de sabatina foi essa que o Dias Toffoli passou quando foi investigado, quando foi averiguado se ele tinha condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu fico, sabe assim, pensando que tipo de pergunta os senadores fizeram para ele. Rapaz, vem cá, como é que foi o churrasco do fim de semana? Ah, foi bom, foi regado a vinho e tal, foi aquela coisa, aquela carne estava boa e, sabe, e o que você achou daquela música, do sucesso aí que está estourando nas... A novela, o que você está achando da novela? Fala aí alguma coisa aí, como é que foi o capítulo de ontem da novela, e, sabe, você viu o Jornal Nacional de ontem, o que você achou daquela reportagem, daquelas crianças que estão passando fome na África, aquele meninozinho que foi, enfim, deve ter sido esse tipo de sabatina que Dias Toffoli enfrentou no Senado Federal brasileiro. Só isso para justificar, só isso para explicar como é que uma pessoa com esse perfil, que não tem capacidade de passar numa prova para ser juiz de primeira instância, é alçado a um cargo dessa magnitude. E aí agora, em setembro de 2018, de acordo com essa reportagem, esse mesmo Dias Toffoli
assumirá nada mais, nada menos do que a presidência da Suprema Corte do Brasil. Quer dizer, é um negócio assim tão louco, bicho. Tão louco. Ele vai ser a mais alta autoridade do Poder Judiciário brasileiro a partir de setembro. Para quem não sabe, quando o Poder Judiciário está de recesso, como por exemplo agora está de recesso, é o presidente, no caso nós temos agora uma mulher, uma presidente, a Carmen Lúcia, que toma decisões sozinha, que define, que decide durante o recesso do judiciário, que define coisas cruciais para o país. E a partir de setembro do ano que vem, Dias Toffoli, então, durante o recesso do judiciário, ele vai ficar por 2 anos, são 2 anos de mandato, se eu não estou enganado, eu acho que são 2 anos, mas durante 2 anos ele que vai ser o bam da Suprema Corte do Brasil, que vai tomar as decisões quando o judiciário estiver em recesso, ele que vai definir o que entra em votação, o que não entra. Quer dizer, é um negócio de louco, bicho. É uma coisa que realmente não dá para entender. Tudo isso foi lastreado no momento em que o Lula tinha um grande poder político, que comprava políticos. Quem não se lembra do escândalo do Mensalão, e as pessoas no Brasil não ligam para isso, apesar de que aos poucos, né, a gente está vendo aí uma mudança dessa mentalidade. Já temos sim um número que está aumentando muito timidamente, muito vagarosamente, mas está aumentando, de pessoas que se interessam por política, que se interessam pelos destinos do Brasil, que se interessam por coisas mais sérias. Eu, inclusive, tenho visto, tem um grupo no WhatsApp chamado Acorda Brasil, de pessoas que participam para... Sinal, deixa eu colocar aqui mais uma vez minhas redes sociais. Se você quiser participar desse grupo, manda aí uma mensagem para mim, que vou incluir você no grupo também, Acorda Brasil, e você então poderá participar. E é um grupo muito legal, que as pessoas trocam ideias. A gente só não aceita agressões e grosserias, né, entre os participantes. A gente dá um aviso quando acontece a primeira vez. Na segunda vez já é excluído aquele membro que tratou com falta de respeito um outro membro. Enfim, nós temos moderadores no grupo que fazem esse controle, que observam muito de perto, né, esse tipo de comentário, e aí eles excluem aquelas pessoas que não estão se conduzindo de maneira apropriada. Mas é muito interessante, eu estou vendo no dia a dia que esse grupo tem aumentado. É claro que isso vai demorar bastante até que a gente possa ver uma mudança genuína no nosso país. Cenas como essa aí de um sujeito que não teve condição de passar numa prova simples não, estou exagerando, uma prova para ser ministro, para ser juiz de primeira instância, e agora é ministro da mais alta corte e vai ser presidente dessa corte. Eita, rapaz, só nesse país mesmo que a gente vê esse tipo de coisa, cara. É um negócio assim absurdo. Absurdo. Enfim, diz aí o que você acha desse assunto. Coloca aí nos comentários qual é a sua ideia. Deixa eu mostrar mais uma vez minhas redes sociais. Então você pode mandar perguntas, comentários, sugestões, críticas. Se você quiser fazer parte do grupo no WhatsApp Acorda Brasil, tá aí o meu WhatsApp na tela, você pode mandar uma mensagem, a gente vai incluir você também como membro, e vai ser um prazer a gente desenvolver aí essa conversa com vocês, tá bom? Se você gostou desse material, não esquece de dar o joinha, passa esse vídeo para frente, compartilha esse material. É importante que a gente possa fazer um movimento. Eu sei que vai demorar bastante, mas se a gente não começar, se a gente não tomar pé e realmente partir para fazer esse movimento, o Brasil nunca vai acordar. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui no programa de hoje e a gente volta amanhã com mais um Acorda Brasil. Tchau, gente. Até amanhã.